Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 27. Eu gostaria de meditar com vocês sobre a humildade do Evangelho na vida do cristão. Então, este será o tema que nós iremos refletir nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 e 27. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante da Tua presença, pedimos agora que o Senhor nos ajude com o Teu Espírito, nos dá, Deus, a iluminação, a luz necessária para que possamos entender a Tua palavra, discernir a Tua voz e obedecê-la, para que, Deus, vivermos em sabedoria. Eu te peço pelos meus irmãos que aqui estão presentes nessa noite, Deus seja com eles. Eu tenho certeza que o Senhor já sabe de nossas necessidades, das guerras que temos enfrentado, e eu sei que o Senhor há de nos ajudar. Dar-nos graça, dar-nos luz nessa noite, eu te peço assim, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, nós refletiremos sobre a humildade do Evangelho na vida do cristão. É impossível, escute bem isso que eu vou lhe falar agora, é impossível que alguém diga que é cristão, que conheceu o Evangelho, se ele não tiver a humildade necessária para receber o Evangelho. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova de Deus, é a boa notícia de Deus que nos dá salvação. Uma salvação que nós não podemos comprar com os nossos bens, uma salvação que, por mais que venhamos nos esforçar, a gente não pode obter, porque não é por meio das nossas obras, é uma dádiva de Deus. E para a gente receber essa dádiva de Deus, nós temos que nos achegar a Deus com humildade e dizer: Senhor, eu recebo, o Senhor me dá e eu recebo a bênção que o Senhor tem para mim. Então, uma das marcas distintivas de um verdadeiro cristão é a humildade que nos faz todos os dias mais dependentes do nosso Deus, dependentes da obra que Ele realizou em Cristo Jesus e dependentes para viver também, porque no dia a dia precisamos mais do que nunca da mão de Deus nos guardando, nos livrando, nos conduzindo. Então, nós refletiremos aqui sobre esse tema e eu queria que você pudesse abrir o seu coração e também observar comigo aqui essas palavras que o apóstolo Paulo, ele nos fala. O Evangelho, ele nos chama a abrir mão do nosso orgulho. O antídoto do orgulho é a humildade. Quanto mais nos enchemos de humildade, da humildade de Cristo, mais essa sensação e essa inclinação, melhor dizendo, do nosso coração para nos sentir superiores e bons demais, mais isso se esvai. Então Deus nos enche da humildade de Cristo e o orgulho então vai se esvaindo, vai diminuindo na nossa vida. É verdade que aqui nessa existência nós não deixaremos de lutar muitas vezes contra o orgulho que ainda está no nosso coração. Às vezes, quando a gente acha que ele foi eliminado por completo, de repente ele aparece, né, como o mito grego da fênix, né, que estava em cinza e de repente a gente pensa que ele está destruído e não está, ele ressurge. Meus irmãos, o Evangelho nos chama, o Evangelho de Cristo nos chama a abrir mão do nosso orgulho. E nós precisamos dar ouvidos ao que Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo aqui, ele está alertando os cristãos ali da igreja de Coríntios acerca da rejeição à mensagem da cruz. O Evangelho, meus irmãos, na sua mensagem, não é algo que o homem natural vê nele alguma coisa de preciosa. Porque o Evangelho é o Evangelho de um Deus simples, servo, sem pompa, que vem a este mundo e ao invés de vencer os poderes desse mundo, humanamente falando, ele simplesmente se entrega aos poderes desse mundo e sofre, né, debaixo dos poderes desse mundo para nos dar a salvação. Olhando assim
que beleza, que grandeza há nisso. O homem sem Deus, ele não consegue ver muita coisa no Evangelho. Na verdade, ele só vê o quê? Um Jesus que viveu há 2000 anos atrás, uma história interessante, mas, irmãos, pelos olhos espirituais, o que Jesus estava fazendo na cruz era bem mais do que sofrer, do que nos dar um exemplo. Jesus estava ali sofrendo pelos nossos pecados. E a mensagem da cruz, ela carrega em si essa rejeição pelos homens que não conhecem a Deus. E Paulo sabia muito bem disso. E ele pôde testemunhar isso lá na igreja, nas igrejas gregas da sua época, quando alguns olhavam para a cruz, para a mensagem que ele proclamava e diziam: Paulo, isso é loucura, porque o que tu estás falando aí não tem sentido nenhum. Como é que alguém morre e morre pelo pecado de todos? Como é que alguém pode ser rei sendo ele humilhado na cruz, como foi o Jesus? Os judeus, além de considerarem juntamente com os gregos loucura, eles também achavam isso um escândalo, porque no madeiro, quem ia para o madeiro era o maldito e não o abençoado. Como é que alguém poderia olhar para Jesus e ver a bênção de Deus em Jesus, se Jesus estava no lugar do maldito? Meus irmãos, a mensagem da cruz, ela causa essa rejeição natural. Mas aquilo que os homens rejeitam, aquilo que os homens desprezam, a mensagem que nós comunicamos, que os homens dizem para mim e para você: olha, isso é loucura, para Deus, irmãos, é aceita. Para Deus é a sabedoria de Deus para nós. E Paulo, então, não se cansa de pregar isso e alerta aos irmãos, que os irmãos não se deixem abater pelo fato de estarem levando essa mensagem, porque alguém poderia olhar para ele e dizer: você é louco estar com essa mensagem, como olha para mim e para você, dizendo: vocês estão servindo a um Deus que eu não posso ver, que eu não posso tocar. E há até aqueles que dizem assim: se ele existe de verdade, que ele apareça aqui agora, né? Meus irmãos, nas palavras de Paulo nós percebemos o propósito da voz de Deus nos chamar. E o propósito de Deus nos chamar é nos chamar a uma vida de humildade, a uma vida de completa dependência dEle, a uma vida que diga, como João disse, que importa que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, no versículo 27, Paulo diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Meus irmãos, olha o que é que Deus faz. Deus não vai em busca dos sábios, dos filósofos, daqueles que têm uma sabedoria aos olhos dos homens. Deus vai em busca daqueles que são considerados como loucos, desprezíveis, aqueles que são os fracos desse mundo. Meus irmãos, Deus tem essa inclinação àqueles que são fracos, aqueles, como diz Paulo, que são fracos, porém são fortes, porque não dependem de si mesmos, mas dependem de Deus. Nesse texto, então, o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui algumas verdades acerca da humildade que eu queria refletir com vocês. Primeiramente, meus irmãos, ele nos mostra aqui que o Evangelho de Cristo nos dá a sabedoria de Deus. E esta sabedoria de Deus é uma sabedoria diferente da sabedoria do mundo, né? A gente tem a história do sabido, né? O sabido é alguém que tem uma falsa sabedoria, é alguém que sempre tenta estar ganhando do outro, tentando estar à frente do outro. Meus irmãos, essa sabedoria, a sabedoria de Deus não é essa sabedoria. Irmãos, a sabedoria de Deus se revela no Evangelho, e o Evangelho requer fé. E para que a gente exerça fé no Senhor, é necessário que a gente confie exclusivamente naquilo que Ele fez por nós. Os judeus, eles consideravam o Evangelho um escândalo, e os gregos, loucura. Escândalo porque, como é que pode alguém numa cruz, no madeiro, estar salvando outros? Está ali sendo uma morte substitutiva, vicária. Os judeus achavam isso escândalo. Como é que Deus poderia estar em Cristo Jesus se o próprio Deus estava ali na cruz sofrendo a maldição e a maldição pelos pecados? Meus irmãos, os judeus pediam um sinal que evidenciasse a salvação. No versículo 22 eles diziam assim, observe aí, capítulo 1, 22, diz: porque os judeus
pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Ou seja, cada um quer um sinal, um quer sinais. Olha, se for Deus mesmo, se Jesus for o Messias, que ele revele por sinais. Se Jesus realmente for toda essa sabedoria, que ele me mostre a sabedoria dele. Era isso que os homens queriam e, detalhe, ainda hoje continuam querendo. Só, irmãos, que o Evangelho põe por terra essas coisas, porque essas coisas, né, servem para enaltecer homens, servem para dar uma sabedoria diante dos outros, mas diante de Deus a grande sabedoria está em receber humildemente o Evangelho de Cristo Jesus. A sabedoria de Deus é você indo até Ele de mãos vazias e dizendo: Senhor, eu não posso fazer nada, eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço o meu pecado e a corrupção que há em mim. Quando nós então tomamos essa postura que o Espírito Santo gera em nós, nós somos capazes, irmãos, de viver sabiamente. O tolo, aquela pessoa que não tem entendimento, que não consegue discernir, né, a mão direita da mão esquerda, né, entenda-se aqui a analogia, irmãos, ele acha que ele é bom, ele acha que ele já está acima de tudo e de todos, não há ninguém tão bom quanto ele. Mas se nós pararmos um pouco e refletirmos na sabedoria de Deus, como ela revela de fato quem somos, né, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que nós somos fracos, débeis e pecadores. A gente precisa passar por essa humilhação que o Evangelho traz, para a gente receber da parte de Deus a nossa exaltação. Porque quando nós reconhecemos o quanto somos fracos, o quanto merecíamos o juízo, é que nós entendemos de fato o amor que Deus tem por nós, irmãos. Um amor a ponto de olhar para mim e para você, e vendo a nossa condição de pecado, Ele decidiu agir com misericórdia para com a nossa vida. É quando nós entendemos, irmãos, que os nossos pensamentos, todos os dias, como foi no dia de hoje, pensou coisas que merecíamos da parte de Deus o juízo, Deus decide nos amar. Mas o homem que não tem a sabedoria para reconhecer humildemente a sua condição, ele não consegue perceber essas coisas. Ele acha que Deus vai amar ele pelo valor que ele tem. Mas só que nós somos pecadores e o valor que nós temos por nós mesmos, irmãos, não é algo que condiz com a justiça de Deus. Se nós chegássemos para Deus oferecendo algo das nossas próprias mãos, o que receberíamos da parte dele, senão a pena e o juízo? Então, quando a gente, irmãos, reflete um pouco mais na nossa condição, aceitando as nossas fraquezas, aceitando o pecado que há em nós, nós somos capazes de receber a benção do Senhor. Quando nós reconhecemos, irmãos, que diante das provações da vida, a gente não tem sabedoria, que a gente não sabe como se conduzir, qual decisão tomar, nós temos da parte de Deus os princípios para agir sabiamente. E nós só conseguiremos ver esses princípios se antes disso reconhecermos que somos fracos, débeis, que precisamos de Deus para ter alguma sabedoria. Em outras palavras, antes de você receber de Deus toda a bênção que Deus tem para você, você precisa se humilhar, você precisa descer, você precisa ser quebrado, você precisa entrar na casa do oleiro e o oleiro quebrar você, para você poder reconhecer a soberania do oleiro sobre a sua vida. Às vezes, irmãos, o maior impedimento para a gente viver sabiamente é o orgulho que pulsa dentro de nós. Porque o orgulho vai dizer para mim e para você o tempo todo: não há ninguém tão bom quanto você. Não há ninguém tão bom quanto você. Você é melhor do que todos. Só que quando você acha que a vida é assim, você acha que essa ilusão é a verdade, o que é que vai acontecer? Você vai se tornar mais distante de Deus. Você não vai precisar de Deus. Se você já é bom o suficiente para fazer o que você tem para fazer, você não vai precisar dele. Primeira coisa que vai acontecer com você, você não vai orar mais. Porque você diz: não preciso pedir forças a Deus, eu já consigo fazer com as minhas próprias forças. Você não vai se alegrar mais com a salvação, porque você vai pensar: poxa, eu sou tão bom, eu faço tanta coisa boa, ajudei A, B, C, D, e aí você pode enumerar. Meus irmãos, para nós recebermos a bênção do Senhor, é preciso que vivamos a humildade.
É preciso que a humildade esteja, irmãos, abundante na nossa vida para reconhecer que somos fracos e fazer como diz o pastor André. O pastor André é aquele missionário, né, que ele traficava Bíblia, porque em países fechados não podiam levar Bíblias, e então ele levava no carrinho dele. Muitas vezes Deus operou, irmãos, nesses transportes de Bíblia, milagres. Ele disse que certa vez, quando ia e estava com carregamento de Bíblia na mala, e aí parou lá no posto, e o soldado disse: abra aí a mala para eu ver o que é que tem. E quando o soldado olhou assim, ele, meu Deus, orando: Senhor, tenha misericórdia. Ele disse, quando o soldado chegou até ele disse assim: pode ir com esse monte de alface. Tinha visto no lugar das Bíblias alface. Assim, bora, vá. E André disse uma coisa muito interessante. Ele disse que uma vez estava na igreja e uma irmã estava com ódio dele, com raiva dele, e escreveu um bilhete bem pesado, dizendo um bocado de coisa: você é assim, você é assado, tal. Ele orou a Deus e disse: Senhor, como é que eu vou tratar dessa irmã? Eu não posso rejeitar ela, ela é uma serva tua. E ele chamou a irmã: vamos no gabinete, minha irmã. A irmã foi com ele, chegou lá, ele disse assim: olha, irmã, eu vou ler a carta aqui, eu quero dizer uma coisa à senhora. Tudo isso que a senhora disse acerca de mim, a senhora disse pouco, porque eu sou pior do que isso. E naquele momento aquela irmã ficou sem armas, porque o inimigo é assim, né? O inimigo, ele não consegue lidar com as coisas de Deus. Verdade, ele não consegue lidar com a verdade, não consegue lidar com a humildade. Quando você de fato reconhece quem você é, o inimigo perde forças. E aquela mulher então, ouvindo o discurso humilde daquele homem, foi quebrantada por Deus. Eu sei que os dois saíram do gabinete abraçados como irmãos, decididos a viver e a prosseguir um pouco mais. Meus irmãos, para que Deus nos exalte, para que a glória de Deus seja evidenciada, é necessário que nós tenhamos a humildade. E aqui Paulo mostra que o Evangelho de Cristo é quem nos dá essa sabedoria, porque o Evangelho de Cristo vem para os humildes, vem para as coisas loucas desse mundo, vem para aqueles que não são, para aqueles que são fracos. Esses é que são exaltados por Deus. Mas ainda, irmãos, esse texto nos mostra algo mais, nos mostra que esse Evangelho, o Evangelho de Cristo, ele nos exalta, ele nos humilha, mas ele não nos deixa prostrado, ele nos exalta. Quando Paulo vai dizer aqui no versículo 27, né, que pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Olha que coisa, como é que os sábios são envergonhados? Quando diante de Deus, aqueles que são fracos, débeis, eles são exaltados, e os fortes, poderosos e sábios são humilhados. Por que isso acontece? Porque os poderosos dependem de si mesmos. Os poderosos não precisam de Jesus. Os poderosos não precisam da mão de Deus. Eles confiam no que têm, eles confiam na riqueza que possuem, mas os humildes dizem: Senhor, só confio em Ti. Tu és a minha força. Senhor, a minha força vem de Ti, eu não tenho força. E então Deus os exalta. O que é toda a riqueza do mundo, do homem mais rico do mundo diante de Deus? Se ele não tiver Jesus no coração, não é nada, meus irmãos, não é nada. É por isso que Deus colocou o seu tesouro, que é o Evangelho, em vasos de barro. Quem são esses vasos de barro? Somos nós. Se temos algum valor diante de Deus, é Cristo em nós, que habita em nós. Não é o que somos, o que temos, a nossa inteligência, os bens que possuímos, é Cristo Jesus. E uma vez que somos de fato vasos de barro, e o tesouro que há em nós é o tesouro do Evangelho, então nós somos exaltados por Deus. E como Paulo diz assim, que Deus escolhe as coisas loucas, que o mundo diz: tem juízo não, larga esse Deus, abandona esse Deus. Aí diz a palavra do Senhor aqui, que estes é que Deus escolhe para o quê? Para envergonhar aqueles que se acham sábios, poderosos, né? Que podem fazer o que querem. Irmãos, o Evangelho nos chama a não confiar em nós mesmos. É um caminho escorregadio, quando nós decidimos viver a nossa vida confiando unicamente nas nossas forças, confiando que sozinhos vamos chegar em algum lugar. Você já andou no lugar escorregadio?
Lá no interior tem a chamada pedra sabão. Não sei quantas de vocês já ouviram falar na chamada pedra sabão. O nome dela não é por acaso, é porque ela é uma pedra extremamente lisa. Se você tentar se firmar com ela, você desliza, cai. Por quê? Porque ela é lisa demais. Imagine alguém andando em cima de uma pedra sabão dessa, tentando se equilibrar, ele vai cair. Se nós tentarmos viver a nossa vida confiando nas nossas próprias forças, nós vamos deslizar, cair em algum momento, vai acontecer isso. Isso é se você já não estiver prostrado, porque tem confiado demais nas suas próprias forças. Meus irmãos, devemos nos gloriar no Cristo e no que Cristo fez por nós. Jesus é a força de Deus diante da nossa fraqueza. Jesus é a nossa força quando estamos fracos. Ele é a mão estendida quando estamos prostrados, irmãos. Jesus é aquele ânimo, o fôlego que nós temos quando já não conseguimos sequer respirar diante das lutas. Forma, né? Por quê? Porque Deus não criou o homem para ser independente. Essa história da independência só entrou na nossa história no dia em que Eva ouviu lá Satanás dizendo: tu serás como Deus. Naquele dia a independência bateu no coração de Eva, ela abriu a porta e a independência entrou, e ela então ficou inclinada dali por diante, bem como nós, a querer termos uma vida dependente de nós mesmos e independente de Deus. Deus, Ele nos chama à completa dependência, e para isso é necessário que vivamos em humildade. Para isso é necessário que nos revistamos da humildade de Cristo Jesus, daquele que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, para estar aqui entre nós como um servo. E mais do que isso, morrer na cruz do Calvário para dar a vida a pecadores, porque Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Meus queridos irmãos, em Cristo nós somos exaltados e estamos à direita de Deus. Quando nós então reconhecemos que não somos nada, que não temos condição alguma de sermos aceitos por Deus, é aí que estamos prontos para estar ao lado dele. Essa semana tinha uma visita lá na minha casa e a pessoa disse bem assim para mim: pastor, eu estou quase pronto para aceitar o Evangelho. E eu disse: meu irmão, deixa eu para lhe fazer uma pergunta. Você acha que você vai estar pronto algum dia aqui para aceitar o Evangelho, confiante que você, não, vou parar disso, parar daquilo outro? Porque o mundo pensa assim, né? Na lógica do homem que não conhece a Deus, não conhece a Cristo, é o seguinte: eu preciso parar de beber, de fumar, de ir para a festa, de fazer isso, fazer aquilo outro, e aí eu estou preparado para receber Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz, todos nós somos pecadores, todos nós, quando aceitamos Jesus, entramos num processo. Ninguém aceita Jesus quando alcança um status X, uma posição X ou Y aqui nessa existência. Não, nós aceitamos Jesus quando vamos para Ele, reconhecendo que não somos merecedores, somos pecadores. Então, quando nós vamos de mão vazia, Ele nos enche com o Evangelho. Quando nós vamos em fraqueza, Deus nos enche em poder. Quando nós vamos em pecado, Deus nos enche em santidade. É assim que o Evangelho funciona. Então, se alguém diz: olha, eu vou até Deus porque agora eu estou pronto, Deus vai rejeitar. Esses aí é um daqueles que pensa que é sábio, né? Que acha que pela sua sabedoria Deus vai receber. Não vai. A sabedoria do Evangelho é: venha em pecado, humilhado, que eu vou te restaurar.
Venha com o seu coração sedento por mim, que eu vou saciar a tua sede. Meus queridos irmãos, confiemos no Cristo que nos salvou. Nele está a nossa humilhação e nele está também a nossa exaltação. Porque só vamos encontrá-lo na nossa vida quando de fato crescermos para baixo. E quanto mais crescermos para baixo, mais o encontraremos. É um paradoxo a vida cristã. É assim mesmo. No mundo, o mundo cresce para cima, a gente cresce para baixo. Né? Quanto mais eu estou fraco, mais eu estou forte. Olha quantos paradoxos, né, irmãos? Como é que pode? É o mistério do Evangelho que o Espírito Santo nos dá entendimento. Que Deus, então, nos ajude a confiar no seu Filho e assim esperar dele a exaltação diante das humilhações que a gente vai ter que passar e enfrentar por causa de Cristo aqui nesse mundo. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Meu Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua graça, te louvo pela maneira como o Senhor nos resgatou. Pai, outrora estávamos cegos, não conseguíamos ver, Deus, a tua sabedoria, caminhávamos confiantes nas nossas próprias obras, achando que nós éramos bons demais ou que iríamos fazer muitas coisas boas para o Senhor nos receber, mas o Senhor nos chamou, Senhor, na nossa loucura, o Senhor nos chamou na nossa condição e nos fez ver, Senhor, que tudo o que temos, todo o tesouro que temos está em Cristo Jesus. Eu te peço, meu Deus, nessa noite, que essa certeza seja reavivada dentro de nós, que nós não venhamos trilhar no caminho do homem sem Deus, do homem que não conheceu ainda o Evangelho, Pai, mas que nós possamos trilhar no caminho do Senhor, no caminho da humildade, do esvaziamento, confiando